mulheres maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais uma Mãe Sincera. Esse programa que eu faço de todo o coração para você, para mim também, é como uma missão de vida esse programa para mim. E eu me sinto muito esperançosa, muito feliz em poder realizar isso aqui. E eu gostaria que você aí de casa também se sentisse assim. E por isso que sempre antes de começar, eu falo uma frase de algum pensador ou alguma experiência que eu passei. E eu achei uma frase muito interessante aqui do Tony Robbins, que é um cara que eu tô amando, assim, eu assisto o documentário dele, ele é famosíssimo no mundo inteiro, eu tô lendo um livro dele fantástico, depois eu vou trazer aqui pra vocês, pra dar essa dica também pra você ler aí de casa. E eu vou ler uma frase dele aqui pra empoderar você, mulher, tá bom? Que você é capaz de tudo. A frase é a seguinte: assim que você verdadeiramente se empenhar para que aconteça alguma coisa, o como vai aflorar por si mesmo. Sabe por quê? Porque esforço nunca mente, não. Então, se você tiver foco, se você se esforçar, se você se empenhar, se você tiver fé e acreditar em si mesma em primeiro lugar e agir, a coisa vai começar a acontecer. Tá sendo assim comigo e vai ser assim com você também. Solta a vinheta. Oi, mamitas! Bom, como vocês podem ver, eu estou um pouco podre, digamos assim. A minha semana foi bem complicada, porque, mamães, a minha filha pegou laringite. Eu sou mãe de primeira viagem, não sabia como funcionava muito bem essa doença. Acabei pegando também, porque ela tossiu na minha cara 1 zilhão de vezes, de dia, de madrugada, de noite, de tarde. Acabei pegando. A minha filha foi piorando durante a semana toda, 5 dias de febre. Fui parar no hospital 2 vezes no pronto-socorro. Enfim, vida de mãe, né, meu povo? Mas tudo correu muito bem. A doença foi, subiu, desceu. Ela vomitou catarro 2 vezes, uma delicinha. Eu peguei, semana passada não pude estar aqui por causa disso, mas hoje, Mamãe Sincera tá de volta! E eu tô aqui com uma convidada muito, muito, muito especial. Uma pessoa, como eu posso dizer, singular, peculiar. Sabe, uma pessoa diferente. Você fala, nossa, ela é diferenciada. As escolhas que ela fez na vida são diferentes. Ela, em primeiro lugar, com 9 anos ela tinha certeza que não queria ter filho. Com 9 anos, e ela vai explicar toda a trajetória desse seu pensamento até ela chegar a essa conclusão aos 9 anos e se manter depois dessa idade também. Sabe qual é a profissão dela? Arpista. Ela toca harpa. Ou seja, ela veio direto do mundo dos anjos pra cá dar uma entrevista pra Mamãe Sincera. E outra coisa, ela é bissexual também. Ou seja, hoje a gente tem assim, ó, uma gama de ótimos assuntos para tratar com Celi. Boa tarde, Clarissa. Muito Boa obrigada tarde. pela sua receptividade. Obrigada pela possibilidade de estar falando aqui com vocês. Programa Mamãe Sincera, que é novo no mercado. Parabéns pela iniciativa. Hoje a gente completa 3 meses! 3 meses de Mamãe Sincera. E é muito gratificante a gente observar que no nosso presente século a gente está começando a falar algumas coisas com mais naturalidade, com menos tabu, com menos flu-flu que a sociedade coloca sobre a gente. Nós, mulheres, sempre temos aquele papel, aquela persona que requer-se da gente uma série de coisas. Sim. E nem sempre a gente realmente tem a capacidade, às vezes sequer psicológica, não dirá em outras instâncias. Lógico. Mas a gente nem sabe por que a gente assume aqueles papéis. Exatamente. E aí a gente fica sobrecarregada, a gente foge da nossa essência, a gente esquece os nossos sonhos, a gente se enfraquece, não é verdade? Sim. Então é o poder da verdade. Eu falo, a verdade é fundamental e ela tem uma força maior do que tudo. Ela demora muitas vezes para aparecer, mas quando aparece ela vem com tudo. E eu quero saber o seguinte, me conta
de toda a sua trajetória até os 9 anos, onde você teve essa sua primeira grande certeza que não queria ser mãe? Sim. Eu nasci num lar protestante, então você imagina, por exemplo, você ter um pai, pastor evangélico, uma mãe missionária, dentro do seu devido tempo e de cada uma das características de cada um deles. Eu nasci depois de quase 15 anos, vindo de uma sequência de 2 irmãos, tá? Então, a menininha, no meio daqueles 2 marmanjos, primeiro já começou a se sentir totalmente diferente, porque eu sentia mais atração por brincar com bola, brincar de skate, brincar com tudo aquilo que representa o mundo e o universo masculino, tá? Só que desde pequena eu não fui direcionada a ter essa criação de ter o gênero presente. Tanto que quando todo mundo se aproximava de mim e perguntava, você é menino ou menina? Então por aí você já tem uma ideia de que realmente a minha mãe não tinha essa preocupação de estar colocando realmente muito vestidinho cor-de-rosinha. E não era prático para ela, né? Já que veio de 2 meninos, já tinha tudo de menino lá. E quando te perguntavam, você é menino ou menina, o que você respondia? Eu respondia direto, eu sou Celi. Olha então, que maravilhosa essa resposta. Desde pequena, desde que eu tenho lembrança, o pessoal perguntando, ai que bonitinha, porque é cabeludinha, porque é isso, porque é aquilo. Eu sou Celi, eu sou Celi, eu sou Celi, e isso foi vindo na minha vida, na minha conduta. Quando eu entrei na escola, eu já era alfabetizada, que a minha cunhada, casada com um dos meus irmãos, foi professora durante longo tempo, então eu tive o privilégio de ser educada por ela. E a escola, para mim, foi de uma certa maneira um pouco, assim, cansativa, porque todas aquelas coisas que a gente estava aprendendo, eu já sabia. Você já sabia tudo. Então, graças a Deus, eu tive o privilégio de ter uma primeira professora que teve essa percepção. Então, o que ela fazia? Para eu continuar motivada, ela me colocava como monitora das outras crianças que estavam com dificuldades pedagógicas. E nessa de você perceber essas dificuldades pedagógicas, que eu comecei a assimilar a presença ou a ausência de uma mãe. O que faz na vida de uma criança, principalmente quando você está na formação pedagógica, porque do 1º ao 7º ano, você tem o primeiro setênio de formação de uma criança. É o que dizem que até o 7º ano você formou a personalidade. Isso. Depois, o que está feito, está feito. Que vai dar sustentação para você pelo restante da sua vida. Do 7 ao 14 você tem outros acréscimos. Você tinha a mesma idade das crianças que você estava auxiliando. Sim. Mas você se sentia mais velha já? Como que você tinha essa percepção tão distanciada da situação, já que você era uma delas? Sim. É que com a vivência de um lar que você tem ali a presença de 2 manos totalmente focados, que eles estavam com mais velhos, 15 anos, a cabeça de jovem já pensando em outras coisas. Primeiro não tinha aquela condição realmente psicológica de estar lidando com uma menina de 1, 2, 3 anos. Sim. Então eu tinha minhas amigas, tinha minhas coleguinhas da mesma idade, aprendi a direcionar o meu afeto na época para um bichinho de estimação que eu tinha, que era um cachorrinho. E aí o que acontece? É sempre muito sozinha. Acabei ficando sozinha. Em casa, né? Sim. Porque você vai começando a ter aquela percepção, eu sempre tive assim muita percepção do que eu sentia, do que eu queria, do que eram as expectativas que as pessoas tinham sobre mim, porque isso existe muito, principalmente na criança. E às vezes os seres humanos, adultos, não têm noção do quanto esse excesso de expectativa sobrecarrega as crianças. Porque é justamente esses 7 anos iniciais que aquelas vozes internas que você ouve de pai, de mãe, de irmão, de todo mundo, que tem que ser assim, tem que ser assado, porque você tem que ser missionária que nem sua mãe, você tem que fazer teologia que nem seu pai, você tem, não tenho nada, chega disso. E detalhe, eu não vou ser mãe, aí foi o meu grito de guerra, sabe? Eu não vou corresponder às expectativas de quem quer que seja, eu vou fazer o que o meu coração pede. Isso com 9 anos de idade? Com 9 anos de idade. E qual foi a reação da sua mãe? Não, a minha mãe do seu pai, dos seus irmãos? Não levaram a sério, né? Falaram, 9 anos? Levava e não levava, porque eu sempre assim fui considerada uma criança que sempre tive um pouco de percepção a mais do que a idade oferecia. Então eu sempre fui considerada assim uma criança muito séria.
Eu brincava muito, eu falava muita bobagem, eu era assim, até hoje, disparate, né? Você tem mas você tem uma imagem, postura. assim, uma postura Pessoa séria. de séria. Sim. Mas logo eu já comecei a conversar com você, eu falei, não é tão séria assim, não. Graças a Deus. Assim, é uma eu levo a coisa vida sua, com da sua seriedade. personalidade. Talvez essa seriedade seja presente pelo seguinte, quando é aquilo que você começou a colocar no início do programa e a gente veio conversando antes de começar o programa. A gente vai transmitindo e recebendo percepções do mundo. Sim. Eu, naturalmente, fui uma pessoa diferente, sou uma pessoa diferente. E quando você tem que viver num mundo de forma diferente, você tem que ficar pontuando os seus pontos de vista todo dia, você tem que ficar defendendo o seu limite psíquico todo dia, porque senão as pessoas não te respeitam. A gente já não é respeitado quando a gente segue o fluxo. Sim. Se você se propõe, ou se naturalmente acontece de você ser diferente, eu já sentia desde pequena que a minha sexualidade era diferente. E não tenho vergonha, nunca tive vergonha de admitir isso para ninguém. Embora fosse considerado e ainda é considerado um tabu no meio religioso de onde eu vim. Sim, demais. Tá? E muito tabu também. Entre famílias também. Qualquer que seja o nicho que você coloque o ser humano, seja no ambiente de sociedade, seja no ambiente de igreja, seja no ambiente da sua vizinhança, você sempre vai ter todos os naipes de ser humano e você tem que saber lidar com cada um deles, porque você tem as personas, igual no teatro. O que é chamada persona? É aquela máscara com o qual o personagem tem que enfrentar. Arquétipo. Isso. É o arquétipo. Mas vai além do arquétipo, eu diria, Clarissa, porque o arquétipo, na verdade, ele é uma teoria que subdividiu o ser humano em algumas categorias. Uhum. E hoje, se você parar para analisar, nós estamos vivendo uma pluralidade, que inclusive a pluralidade de arquétipos expande tudo isso que a gente aprendeu empiricamente como sendo arquétipo. Sim. O ser humano não pode ser restrito dentro daquelas coisas que a gente, como conhecimento humano, acha ou que vem de histórias ou vem de escolas tradicionalistas. Sim, de jeito nenhum. Hoje a gente tem muito mais percepções, hoje você tem muito mais estímulos de todos os canais possíveis, então você não responde com a mesma vibração que você respondia 10 anos atrás. Lógico que você não. mesma, eu mesma, naturalmente a gente muda e vai assimilando todos esses excessos de estímulos que a gente às vezes se põe na vida. Mas eu acho que a gente está evoluindo, porque eu não acho que é um excesso de informação, acho que é a evolução mesmo da informação. A gente tem todos os tipos de opiniões, todos os tipos de informações mesmo, a internet, a questão de você poder escolher o seu conteúdo, você ter a curiosidade de pesquisar sobre um conteúdo, até pensando no seu próprio ponto de vista. Eu acho que isso traz uma liberdade maior para você criar, para você pensar, para você agir e para você tirar suas próprias conclusões. Eu acho que estamos em um começo ainda de uma nova era, mas a nova era já chegou. Sim. Pelo menos na minha opinião, na minha visão de mundo e como eu vejo também a minha filha, que tem 2 anos, então é uma nova geração mesmo que está surgindo. A diferença de inteligência, de ritmo, de percepção da minha filha, pra mim, é uma coisa já de outro mundo. Ela tem 2 anos, eu lido assim, ó, de igual pra igual. Eu sei. Mas é assim mesmo. Mas por quê? Porque as crianças já vêm inseridas para esse novo contexto. Já vai ser muito mais rápido. Esse novo mundo. É muito mais rápido, é uma coisa impressionante. Coisas que a gente às vezes demorava 10 anos ou mais para assimilar em uma década, você já percebe que você já está ali com 2 anos. Com 2 anos. Então, já está de igual para igual. Sim. Imagina daqui por diante como que vai ser. Não, uma loucura, mas eu acho que a gente tem muito que evoluir, eu sou muito otimista com relação a isso. Não, eu acredito também na evolução, Clarissa. O que eu tenho, assim, uma certa preocupação em relação ao ser humano, quando eu falo a respeito de excesso de informação, é que justamente, às vezes as pessoas não estão sequer ouvindo a si próprias. Sim. Nas suas escolhas. Mas já é o pessoal da minha geração que tá assim. Não é só não, tá? Se você observar realmente, o ser humano, ele é feito do mesmo código genético desde que o mundo é mundo. As gerações mudam, sim, por causa das percepções que cada geração tem e tudo mais. Mas você tem que considerar o seguinte, isso é uma coisa que todo mundo tem que levar em consideração na hora que está educando uma criança. O nosso cérebro, ele é subdividido, todo mundo fala muito do cérebro racional e do cérebro emocional. Sim.
Nós temos muito o essa visão. direito O direito e o emocional esquerdo. e o esquerdo é o racional. Isso. Só que, além dessa divisão em hemisférios, nós temos que considerar também que o nosso cérebro tem um outro tipo de divisão, que é justamente conforme a evolução do ser humano sobre a face da Terra, que é o cérebro límbico, o neural, e o último, que é o mais, que é esse que está assimilando. E a gente tudo. não controla nada disso, a gente Não. controla um pedacinho micro do lado esquerdo. 1%. Do lado esquerdo. Na verdade, o que negocinho tem assim. dentro dessa caixa craniana, mesmo com os melhores neurologistas que a gente tem sobre a face da Terra, a gente não conseguiu descobrir o que a gente tem aqui. Não. O verdadeiro Glândula potencial. pineal, por exemplo, para você começar a falar, que é o que a gente chama de terceiro olho, a gente ainda tem muito para falar e para descobrir a respeito disso. Muito. Tá? E Então, eu acho que nunca vai desvendar totalmente. não vai. Então, quer dizer, o excesso acaba sendo um excesso de informação, porque às vezes as pessoas querem pegar esse excesso e dar resposta para todo esse excesso. E não há necessidade. Não há necessidade de você corresponder a todos os estímulos que são colocados na sua vida. Você só vai corresponder aos estímulos que realmente te mobilizam, que você está empenhado. Porque senão você acaba perdendo muito da sua personalidade, daquilo que você é Com em essência, certeza. porque você vai querer corresponder à expectativa também daquele estímulo. Tá entendendo? Totalmente. Nesse sentido que eu falo. Totalmente. Eu bato muito nessa tecla aqui, onde as pessoas, mulheres, homens, crianças, elas têm que respeitar a sua essência. Sim, sim. Respeitar os seus desejos, as suas vontades, que estão Isso. ali desde o momento que ela nasceu. Sim, que já vem no código. Já vem no código. E a sua felicidade, a sua missão nesse mundo tá ligada à sua identidade. Sim. Algo sim. que é só seu e que é um grande desafio você manter. Correto. Porque existe uma cobrança, existe a questão da sua imagem, do seu dinheiro, Sim. da sua ambição, você também, a cobrança das outras pessoas com relação a você, a ansiedade, você vai crescendo, você vai descobrindo o mundo também através das suas experiências. Então, você conseguir equilibrar é um grande desafio na vida. Mas Sim. a vida é desafiadora. Se a Sim. vida não fosse desafiadora, a gente não estaria aqui, não existiria a morte. Entendeu? Porque se não existisse a morte, a vida também não faria o menor sentido. E o grande desafio é esse, você fazer a sua vida valer a pena, mesmo sabendo que você vai morrer. E aí? Né? Mas o fato de você essa não é a querer... única Você me parece verdade. ter uma visão tão legal do mundo e você nunca quis ter um filho pra passar isso... Não, pelo por seguinte... que você nunca quis, sabe assim... que, até na parece verdade, uma coisa, eu não tô te cobrando, eu super respeito. Sim. Não querer ter filho. Agora que eu tenho filho, eu respeito mais ainda. Eu falo pra todas as minhas amigas que não têm filho, eu falo, você gosta da sua vida? Sua vida tá ao máximo? Então não tenha filho. Não tenha filho. Sua vida com seu marido é fantástica, vocês amam a rotina de vocês, vocês viajam, vocês vão a restaurantes, curtem, transam quando querem, são livres. Mas você gosta muito disso? Então não tenha filho. Ok. Não tenha, eu sou bem honesta, porque não muda. No meu caso, eu precisava mudar a minha vida mesmo. Minha vida não tava. Eu precisava, o filho veio pra melhorar, porque a minha vida não tava legal mesmo. Eu precisava evoluir e o filho veio pra me proporcionar essa evolução, sabe? Pro resto da vida. Mas eu acho que tem pessoas que tem que pensar muito bem antes de ter filho. Se você gostar muito da sua vida do jeitinho que ela é e não quer mudar radicalmente, não tenha filho. Bem, você já colocou todos os meus queridos conceitos que eu já tinha em relação a não optar pela maternidade, mas o que me fez definir mesmo a respeito disso foi o seguinte: quando eu era monitora lá nos meus primeiros anos de escola, eu sempre observava que as crianças tinham as dificuldades em relação ao aprendizado por causa de alguma coisa sempre relacionada à afetividade, a maneira como era tratado com pai e mãe em casa, quer queira, quer não. Na nossa educação, mais do que nunca, Nossa. afetividade é tudo na vida de uma pessoa e também para o aprendizado. E onde que a criança tem a demonstração a respeito do primeiro aprendizado de afetividade? Dentro da casa. Sim. No que a gente chama lar. Com a relação pai e mãe, pode ser outros tipos de relacionamento, como agora 2 mulheres, 2 homens, Sim. o pai solo, a mãe solo.
Quer dizer, hoje a gente tem que ampliar também essa visão de mundo. Só que naquela época, o que me fez decidir foi o seguinte: é muita responsabilidade você colocar uma criança no mundo, sendo que às vezes nem você mesmo está ciente do que você é na vida, tá? Então, mas a criança faz com que você também, mesmo se sim. você tá super ciente do que você é da vida, vem o filho e muda tudo aquilo que você tava ciente. Só você que acaba não estando mais ciente de nada. Você a perde o segurança vai por água controle. abaixo. Você perde o controle totalmente. Então, você falou bem uma palavra que realmente na época é o que predominava para mim. Eu nunca gostei de controle. E a maternidade para mim significa aquele negócio de você colocar na criança aquilo que você deseja. Você projeta na criança, você projeta no filho aquilo que você não foi, aquilo que você não conseguiu, em todos os âmbitos. Então, talvez para minha geração, isso significou alguma coisa que realmente me falou: não, eu não quero esse desafio para mim. Estou sendo egoísta? Posso ser encarada como egoísta? Não, mas não pense assim. Não pense assim. É o seu direito. Eu posso pensar de diversas maneiras, mas a gente sabe que a gente está sujeita a egoísmo. Sim. Porque a nossa sociedade impinge para a mulher, sim, que um dos papéis dela, naturalmente, se ela nasceu mulher, ela tem que ser mãe. Não, mas eu acho sempre é assim. Às vezes você é mais egoísta sendo mãe do que sem ser mãe. Ah, sim. É muito relativo, é tudo uma questão, sim, de perspectiva, mas é o preconceito das pessoas. As mães, as mulheres que não querem ser mães, uhum, sempre são taxadas de pessoas egoístas. Sim. Quando, na verdade, elas podem estar sendo generosas com o mundo. Sim. Porque essas mães que têm certeza que não querem ter filhos, que têm certeza absoluta, elas conhecem muito bem a si mesmas. Uhum. Elas, sim, sabem o que vai fazer bem, o que vai fazer mal, uhum, e elas têm confiança na decisão delas. Então, sim, elas são pessoas muito bem resolvidas para o mundo. E quanto mais, sim, pessoas mais bem resolvidas para o mundo, melhor. Então, é um, sim, ato de generosidade e não, sim, de egoísmo. Sim. E as pessoas têm que aprender a respeitar, sim, essa decisão da mulher. A mulher não é obrigada a ter filho. Então, a mulher, se quiser se dedicar ao trabalho, ela não vai ser menos feliz do que uma mulher que se dedicou à maternidade, se essa realmente for a sua escolha. E justamente programas como esse seu, Clarissa, que está trazendo essa possibilidade de as mulheres terem mais respeito nas suas escolhas, naquelas que optam por não ter a maternidade, como eu, por exemplo. Isso não quer dizer, como às vezes também as pessoas concluem, não quis ter um filho, mas eu amo crianças. Lógico. Fui professora de música durante quase 20 anos e a maioria dos meus alunos, todos são de 3 até 8 anos, a maioria. Ajudei a criar os meus sobrinhos. Sim, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o fato de você optar, e aí, você vai viver uma vida sozinha, não vai ter um filho, não vai ter um legado? Não, eu vou viver de uma outra maneira, visualizando a realização minha materna, pode se realizar de outra forma no filho de outras pessoas, de membros da minha família e tudo mais. Mas eu, Celi, optei por não ter a minha produção, nesse sentido. Não, eu acho também uma falta de respeito a pessoa falar: ah, não, vou ter filho, porque quem vai cuidar de mim quando eu for velho, estiver doente? Sacanagem, gente. Você não tá parindo uma enfermeira ou um enfermeiro. Não tem nada, não tem garantia nenhuma. Isso é egoísmo, né? Totalmente. Porque a nossa cultura brasileira, infelizmente, a gente visualiza realmente que o filho tá ali para cuidar de você posteriormente. Não. Agora você visualiza em outras culturas, principalmente a nipônica. Sim. Cada um tem o seu período de voo e cada um tem que saber lidar com o seu período de vida naturalmente, sem pensar na existência do outro. Com certeza. Essa que é a grande virtude do crescimento espiritual da pessoa, do crescimento da visão dela de mundo, da visão da própria importância que ela tem a respeito de si mesma no mundo. Porque às vezes a gente se julga tão importante: ah, o meu filho tem que cuidar de mim. Tem nada. Tem nada, que isso? E aí, tipo, aí cabe uma outra abordagem quando os filhos realmente sabem que os pais necessitam de apoio e tudo mais, dar uma recíproca naquele cuidado que eles tiveram enquanto pequenos. Sim, mas aí é natural. São valores. Uma coisa desenvolvida naturalmente, né? Ai, já acabou! Que pena. Celi Rodrigues, muito obrigada pela sua participação. Eu quero que você deixe todos os seus contatos, Facebook, e-mail. Ela é uma arpista maravilhosa, se você quiser contratar também para gravar disco, CD, casamento, evento, teatro. Ela toca em qualquer lugar, maravilhosa, é o som dos anjos. Então deixa o seu contato, por favor.
Então, o meu trabalho de música com harpa, eu já tenho 31 anos já de carreira. Você pode acessar no Facebook, é Cely Rodrigues, Música com Harpa, C-E-L-Y, Rodrigues com S, Música com Harpa, é a minha página. E eu tenho meu trabalho também como palestrante, que eu dou palestras sobre empoderamento feminino, sobre a questão da maternidade também, tudo isso que eu expus aqui para você também eu falo, tanto em nível de comunidade como em nível de empresa. E como trabalho bastante com a área de vendas, também eu dou muita palestra relacionada à motivação e área de vendas. Maravilhoso. Então essa sou eu, resido atualmente em Cotia, mas atendo todo o território nacional, viagens para o exterior também. E logo que eu sair daqui, inclusive, eu vou fazer a gravação de uma vinheta para uma programação que a gente vai fazer em Bebedouro. Então, é isso aí, sempre em aí. movimento. Obrigada, viu? Pela sua presença. Gratidão. Obrigada. Lisa, gratidão. Mais uma Mãe Sincera, completamos 3 meses no ar. E olha, semana que vem eu tô de volta no mesmo horário, às 14 horas ao vivo, aqui pela All TV, no Facebook e também no YouTube. E na semana que vem a gente vai conversar sobre a mudança que existe na vida do casal depois que tem um neném. Eu vou falar também sobre a minha experiência, que até hoje tá assim, ó, tumultuada, viu? Nunca mais volta ao que era antes. Mas é muito bom também, tem muitas coisas positivas. A gente vai ter aqui também uma psicóloga maravilhosa chamada Janaína Leão. E eu espero vocês semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-lugar. Um beijo, tenham muita paciência e sejam felizes! Tchau!